Olá, caros ouvintes da TV Três Fronteiras, você que acompanha o nosso programa, A Hora da Verdade. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilharmos com você um pouco da Palavra do Senhor. Eu sou o presbítero Renato Nascimento e junto com a Igreja Nova Vida nós utilizamos esse programa para fazer com que a Palavra da Verdade chegue até a sua casa. Gostaria de compartilhar com você, meu amado, a Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim: é a famosa parábola do jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que bem farei para alcançar a vida eterna? Ele respondeu-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem perguntou-lhe quais. Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Tudo isso tenho guardado desde a minha meninice. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amados, esta mensagem é muito conhecida e ela te dá margem para que você entenda, talvez de maneiras diferentes, aquilo que a Bíblia quer dizer a respeito deste assunto. Mas a própria Bíblia deixa muito claro o fato de Jesus conhecer o coração daquele jovem. E o fato daquele jovem, talvez pela sua posição na sociedade, achar que encontraria palavras de conforto na boca de Jesus, quando na verdade ele encontra uma palavra de exortação. Porque muitas vezes as pessoas, pela posição social que têm, quando elas vão até um líder religioso, talvez esperam que pela sua posição as pessoas temam em falar aquilo que ele precisa ouvir. Mas um profeta de Deus verdadeiro, ele fala aquilo que Deus quer, independente de qual seja a reação daquele que ouve. Estamos falando aqui de um jovem que possuía muitas propriedades. E pelo que ele fala com Jesus, era um jovem extremamente religioso. Porque sabemos que até então o judaísmo, eles tinham como princípio guardar as leis de Deus. E Jesus, sendo ele Deus, sendo ele onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, Jesus conhecia bem o coração daquele jovem e a vida daquele jovem. E quando aquele jovem chega até Jesus e pergunta o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, conhecendo Jesus, o seu coração, e sabendo que assim como a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, Jesus então expõe para ele as coisas que a palavra diz a respeito de andar corretamente segundo a vontade de Deus, que são os mandamentos: não matarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não furtarás. E aquele jovem então, ele percebe que todas essas coisas ele já praticava. Então talvez ele enche o seu pulmão para dizer: Jesus, mas tudo isso eu já pratico, ou seja, se o negócio é fazer as coisas certas, eu faço, se é fazer o bem, eu faço. Então, com certeza, já estou salvo. Só que Jesus toca no ponto principal daquele jovem. Porque por mais que aquele jovem procurava andar corretamente segundo as leis deixadas por Moisés, o coração daquele jovem não estava na obra de Deus. O coração daquele jovem não estava em fazer a vontade de Deus, mas o coração daquele jovem estava nos bens que ele possuía. Se você ler a Bíblia e tentar comparar um pouco a riqueza de alguns reis do período do Velho Testamento com homens ricos de hoje, você verá que os homens de hoje não passam de meros pobres comparados à riqueza que aqueles homens possuíam no passado. E um dos homens mais ricos do mundo de todos os tempos foi o rei Davi. E a Bíblia diz que quando Deus encontrou Davi, o próprio Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Mas se você ler a história de Davi detalhadamente,
encontrará vários erros cometidos por Davi, erros gravíssimos, até mesmo para os dias atuais. Quem dirá para aquela época? E um dos grandes erros de Davi foi quando ele se apaixonou por uma mulher, por nome Betseba. Davi, ele desejou uma mulher que pertencia a outro homem. E mesmo assim, Davi não hesitou em possuí-la. E depois Davi, para tentar se livrar daquele homem, que era o marido daquela mulher, Davi o mandou para a frente de batalha para que ele morresse. E aí quando você olha, os crimes cometidos por Davi, você diz, mas como um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus, um homem riquíssimo, um homem a quem Deus deu tudo e que troca esse momento, essa comunhão com Deus, talvez por ter alguns momentos de prazer. Mas o que chama a atenção, o que faz Deus enxergar um homem, não é simplesmente a vida correta que ele anda, porque aqui esse jovem tentou mostrar para Jesus que ele seguia corretamente os mandamentos. Mas o que Deus quer de um homem, não que você tenha que andar relaxadamente. Sim, temos que tentar seguir ao máximo a vontade de Deus, a Bíblia, os mandamentos que Deus ensina, mas o que traz o homem à salvação não é simplesmente o ato de seguir os mandamentos, mas é aquilo que está gravado no seu coração. Porque como eu citei, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O seu coração está naquilo que para você é a coisa mais valorosa. E Davi possuía bens, possuía esposas, Davi possuía palácios, Davi possuía tudo o que um homem poderia desejar. Mas o seu coração estava em Deus. Por mais que Davi tenha cometido os erros, Davi sabia que Deus era fiel e misericordioso para perdoar. E quando Davi caía em si do erro que ele cometeu, ele se humilhava, ele chorava, ele clamava, ele se colocava diante de Deus como ninguém, como um pecador miserável que dependia de arrependimento. Davi sabia que não era nada. Por mais que a sociedade, que o mundo daquele momento que Davi vivia, o considerava como alguém muito importante e temido até por reis vizinhos, Davi, quando olhava para Deus, quando olhava para si mesmo, ele não se considerava nada. Se considerava como ninguém, como um bichinho, um vermezinho. E por isso Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque Davi se colocava constantemente em ato de humilhação, se colocando diante de Deus como ninguém, reconhecendo que Deus era tudo e que ele não era nada. E o problema da religiosidade é que quando uma pessoa se torna muito religiosa, independente da religião que ela segue, e se torna fiel àquela religião e começa a praticar os dogmas que a sua religião ensina, e de repente ele começa a observar aqueles dogmas, aquelas leis, aqueles preceitos, e começa a procurar seguir fielmente, chega ao ponto que ele acha que já está salvo. E quando o homem pensa que ele está salvo, e quando ele olha para sua vida e percebe que é um cumpridor das leis, a primeira coisa que vem no seu coração é um sentimento de julgamento. Porque ele começa a olhar para si mesmo e se achar santo, achar que ele é puritano, achar que ele segue as leis, as doutrinas da sua religião, que ele está perfeito, está pronto, e de repente ele começa a olhar para os seus amigos, para o seu vizinho, para os seus colegas e companheiros da mesma igreja ou religião, e vê que eles não estão ao seu nível. Então ele começa a julgar, ele começa a comentar, ele começa a dizer coisas a respeito das pessoas que o cercam, como se essas pessoas não fossem dignas de ir para o céu. Começa a se isolar, e assim se isolando, ele começa a achar que ele é perfeito e que as outras pessoas são pecadoras. E ele, sendo ele religioso, ele não percebe que ele tem guardado bem os mandamentos, mas o seu coração está longe de Deus. A própria Bíblia cita isso, de tantos homens que com os lábios adoram a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Deus diz isso na sua palavra. Por quê? Porque muitas vezes o homem adora a Deus com o seu intelecto, adora a Deus com os seus atos, mas não adora a Deus com o seu coração. A Bíblia diz que chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade, ou seja, com alma, com coração, com espírito, com o seu corpo, com tudo voltado para Deus. E aquele jovem que fazia, que cumpria os mandamentos,
o seu coração não estava em Deus, o seu coração não estava nas pessoas, no amor ao próximo, não estava em fazer a vontade de Deus, mas o seu coração estava nos seus bens. E amados, o que Deus quer de nós não é o seu dinheiro. O que Deus quer de nós não é que você passe talvez de segunda a segunda na igreja, 3, 4 vezes por dia, que você passe 24 horas orando. O que Deus quer de você é que o seu coração esteja voltado para Ele. Tanto é que quando Deus chama Abraão para fazer uma grande obra, para construir, para começar uma nação voltada para Deus, e Deus faz a promessa a Abraão que dele sairia uma nação, a nação escolhida de Deus. Após Abraão ter o seu filho Isaque, o filho da promessa, e se alegrar e amar aquele filho e tratá-lo com todo carinho, todo cuidado, porque afinal era o filho da promessa, era aquele que iria dar continuidade àquilo que Deus falou. Deus olha lá do céu e percebe que Abraão agora está com a sua atenção, com o seu amor, com tudo que ele tem voltado para o seu filho. E Deus resolve então, assim como fez com esse jovem rico, colocar Abraão na balança. Então diz Deus a Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, Isaque, e leva até um monte que eu te mostrarei, e me ofereça o teu filho em sacrifício, em holocausto. Deus pede a Abraão o seu coração, porque o coração de Abraão estava voltado para o seu filho. E Deus, ao perceber isso, resolve ensinar a Abraão que ele deve ser o primeiro. Se Deus não for o primeiro no seu coração, ele não será nada, porque ele jamais aceitará ser o segundo. Então, se você diz que tem a Deus, que ama a Deus, mas a sua vida não condiz com isso, porque em primeiro lugar está o seu filho, o seu marido, o seu emprego, as tuas coisas, pode ter certeza de uma coisa: Deus não está na sua vida, porque Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém, nem com nada. E quando Abraão entendeu isso, e por mais que doeu em Abraão aquele sacrifício, aquele pedido que Deus fez, Abraão resolve então entregar a Deus o seu coração, que era então o seu filho. Mas antes de sacrificar o seu filho, o próprio Deus, ao perceber que Abraão realmente entendeu o recado e que o seu coração agora estava em Deus, não havia um primeiro, o primeiro era Deus em seu coração, Deus poupa o seu filho e lhe apresenta ali um cordeiro para que fosse sacrificado. Amado, a Bíblia diz que esse jovem, ao relatar a Jesus que ele cumpria todos os mandamentos, então Jesus diz: ok, tudo bem, agora vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Amados, a intenção de Jesus não era que aquele jovem vendesse tudo e desse aos pobres. A intenção de Jesus era curar o coração daquele jovem que tinha os seus bens em primeiro lugar no seu coração. Tanto é que ele nem questionou, ele nem argumentou. Quando Jesus disse isso, a Bíblia diz que ele entristeceu grandiosamente o seu coração, porque era um homem de muitas posses. Ou seja, eram muitos os seus bens para que ele desfizesse e seguisse a Jesus. Mas a primeira pergunta que ele fez a Jesus é: como poderei alcançar a salvação? Ele queria saber como ele poderia alcançar a salvação, como muitos querem saber, mas quando Jesus apresenta o caminho para acharmos a salvação, muitos se entristecem por saber que o caminho para achar a salvação, muitas vezes, é perdendo a sua própria vida. Porque a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele que achar que está ganhando a sua vida, perdê-la-á. Porque para Deus, ganhar a vida é perdê-la. E como que eu posso perder a minha vida para ganhar a Deus? É gastando a sua vida fazendo a vontade do Senhor. Porque quando nós gastamos a nossa vida, parece que nós estamos perdendo. Quando você sai da sua casa para ir visitar alguém e levar uma palavra de Deus, parece que você está perdendo tempo de fazer outra coisa. Quando você tira um tempo para ligar para alguém, gasta um telefonema, um tempo da sua vida para fazer algo por alguém,
Pode parecer que você esteja perdendo o tempo da sua vida, mas você está ganhando. Então, quando você gasta a sua vida em prol do reino de Deus, por mais que pareça que você está perdendo, na verdade, você está ganhando. E hoje, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos ali cultuando, gastando um tempo para homenagearmos, para cultuarmos a Deus, é comum você notar que pessoas olham no relógio constantemente, porque acham que estão perdendo tempo. Se o culto passa alguns minutos do programado, algumas pessoas ficam inquietas porque acham que ali, fazendo a obra de Deus, adorando a Deus, estão perdendo tempo. E a Bíblia é clara em dizer que quem achar que está ganhando, está perdendo. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, você achará a sua vida quando você perdê-la fazendo a vontade de Deus. O que Jesus queria não era que aquele jovem vendesse nada. O que Jesus queria não era o dinheiro daquele jovem. O que Jesus queria era o coração daquele jovem. Se ele dissesse para Jesus, tudo bem, Jesus, eu vou vender tudo, eu vou doar tudo aos pobres e vou seguir-te, Jesus diria para ele, não precisa, agora sim o seu coração se desprendeu das coisas materiais. Porque Deus não quer que você tenha uma vida miserável. Deus quer sim que você prospere, que você vença, que você chegue em algum lugar, que você troque de carro, que você tenha uma casa melhor, que você se case, que você viva sim em abundância até mesmo aqui na terra. Deus quer sim, está interessado em que você tenha uma vida melhor. O que não pode ser feito, o que Deus não permite e que Deus não quer para você é que o seu coração seja colocado nas coisas. Porque o nosso Deus, Ele é rico bastante, dono do ouro e da prata, para se quiser te dar todas as coisas. Mas o importante é que você adore a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele te dá. Infelizmente, muitas pessoas ficam de igreja em igreja, de lugar em lugar, procurando que ali Deus possa resolver o seu problema, possa abrir uma porta de emprego, que Deus possa trazer a restauração do seu casamento, que Deus possa fazer algo por ele, te dar um carro, te dar algo, faz campanha, vai aqui, vai ali. Muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos que Deus pode fazer e não percebem que estão perdendo tempo, porque em vez de correr atrás de coisas que Deus pode fazer, corra atrás de Deus, porque juntamente com isso virão todas as coisas. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer ter tudo nessa vida? Busque a Deus em primeiro lugar. Meus amados, estamos vivendo um período onde o amor a Deus está se esfriando ou até mesmo se esgotando. E quando você pergunta a alguém se ela tem Deus, se ela ama a Deus, ela diz que sim, da boca para fora, mas os seus atos, a sua vida não condiz com isso. Percebemos que o tempo em que vivemos hoje é um tempo em que as pessoas correm atrás de tudo, menos de Deus. Em que o relógio nos aperta em trabalhos aqui e ali, faculdades, cursos, e o tempo que sobra para Deus é pouquíssimo, e por isso não sobra, porque Deus não é um Deus de sobra, Deus é um Deus de primícias. Para Deus tem que ser dado o primeiro tempo da sua manhã, o primeiro café, o primeiro momento, a primeira palavra, o primeiro bom dia deve ser para Deus. Deus deve ser o primeiro na sua vida. Jesus precisa ser o primeiro, porque se ele for o segundo, o terceiro, ele não será nada nem ninguém na sua vida. Olha como o capitalismo tem nos apertado, tem tirado de nós o pouco de tempo que nós temos para Deus, para a família, para as coisas que nos faz bem, e nós vivemos tão atarefados, tão correndo para lá e para cá, e nós nem percebemos que às vezes passamos uma semana inteira sem fazer uma oração. Uma semana inteira sem parar para ler a Bíblia. Uma semana inteira sem falar de Jesus para alguém. Uma semana inteira sem ouvir uma pregação, sem ouvir um louvor. Uma semana inteira sem adorar a Deus, porque o tempo que deixamos para Deus é o tempo que sobra. E nunca sobra quando nós resolvemos deixar para Deus aquilo que sobra. Olha como o capitalismo tem feito com as pessoas. É comum você ver reportagens hoje na televisão de mães que saem para trabalhar e esquecem seus filhos nos carros. É comum você ver pais que esquecem de buscar os filhos na escola. É muito comum você ver pessoas esquecendo coisas aqui e ali, esquecendo de fazer aquilo que precisa, porque a correria do dia a dia, o cansaço, nos impede de fazermos aquilo que são mais simples, que é parar talvez para conversar com um amigo, que é ligar para alguém que nós não olhamos, não encontramos faz tempo,
Quer ligar talvez para sua mãe, para o seu pai, saber como está? Quer perguntar talvez ao seu vizinho se está tudo bem? Quer parar talvez algum momento para observar a lua, observar as estrelas? Parar talvez algum momento para tomar um vento fresco, para sentir um pouco da obra do Criador? Nosso tempo está escasso e nós temos dado prioridade para muitas outras coisas. E mesmo assim como esse jovem, por talvez pagar nossos impostos, por sermos pessoas honestas, por andarmos dignamente, nós até pensamos como esse jovem rico que nós estamos salvos, porque nós estamos fazendo tudo direitinho. Mas o que Jesus mais interessa e mais quer de você é o seu coração. É saber que Ele é primícia na sua vida. É por isso que a Bíblia muitas vezes cita que os últimos serão os primeiros. Porque muitas vezes as pessoas criticam alguém que tinha uma vida de crimes, de outras coisas erradas, e essa pessoa de repente se converte, começa a viver uma vida na igreja, e você percebe que a sociedade critica e diz: esse cara estava aí assaltando, fazendo tantas coisas erradas, e hoje está na igreja e ele encontra a salvação. É possível isso? Nós ouvimos essas críticas de pessoas que se acham certas, que fazem as coisas direitinho e acham que vão para o céu, e por isso acham que aquele que fazia tudo errado não tem direito ao céu. E aí se engana, porque aquele que talvez viveu uma vida toda errada por muito tempo, quando ele conhece a Jesus, ele coloca Jesus como prioridade na sua vida. E aquele que diz conhecer a Deus, talvez desde criança, deixa para Deus o tempo que sobra. Como é comum nos dias de hoje nós nos colocarmos como críticos, nos colocarmos como aquele que aponta o dedo para as pessoas, para os erros dos outros, até mesmo dentro da nossa própria igreja, nós gostamos de apontar, de julgar, de achar que talvez aquela pessoa não é digna de estar naquele cargo, ocupando aquilo que faz, porque nós achamos que nós somos dignos, nós somos perfeitos, e enquanto nós olhamos para nós esquecemos de olhar para Jesus, que Ele é o primeiro. Nós esquecemos de colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, porque se Ele for o primeiro, nós seremos perfeitos em todo o resto. Mas nós fazemos como esse jovem. Procuramos primeiro fazer as coisas certas, para depois entregar para Deus o nosso coração. Quantas vezes você convida alguém para ir para a igreja e ela diz assim: agora eu não vou não, mas assim que eu mudar de vida, que eu melhorar, que eu deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, aí sim eu vou procurar encontrar um caminho, me consertar com Deus. Está tudo errado. Está cheio de pessoas dentro da igreja, meu amado. Se talvez você tenha vontade de buscar a Deus, de servir a Deus numa igreja, e você pensa que a sua vida é errada o suficiente para não ser digno, deixa eu te dizer, talvez dentro da igreja tem pessoas que têm uma vida mais errada do que você, mas a Bíblia diz: venha como está. Então se você quiser encontrar amor de Deus, quiser encontrar conserto na sua vida, venha como você está. Faça o contrário desse jovem que tentou se consertar todo, mas o seu coração estava longe de Deus. Mas coloque o seu coração em Deus, próximo a Deus. Busque a Jesus com todo o seu coração e Ele vai limpando você devagarzinho. E quando você menos percebe, Ele tirou o seu vício, Ele tirou a sua doença, Ele tirou a sua depressão, Ele tirou aquela opressão, aquela tristeza do seu coração. A Bíblia diz: venha como está. E quando você se dispõe a ir a Deus da forma como você está, é Deus quem te limpa, quem te purifica. É o sangue de Jesus que entra pelas suas veias e muda você por completo, tanto por dentro quanto por fora. Não espere mudar para buscar a Deus. Não seja como esse jovem também, que se acha puritano ao ponto de achar: eu não preciso mudar em nada porque eu tenho observado as leis, eu tenho buscado. Quantas pessoas religiosas que citam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que citam os 10 mandamentos e que se diz cumprir todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Jesus também pediu àquele jovem que desse os seus bens aos pobres? Porque aquele jovem achava que ele encontraria salvação de acordo com os seus atos. Está cheio de pessoas assim, que acha que porque visita o asilo, porque dá esmolas, porque ele visita a cadeia, porque ele dá cobertor aos mendigos que estão na rua, porque ele procura fazer o bem, porque no Natal ele distribui cestas básicas, ele acha que vai para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Fazer o bem é sim, é sua obrigação, a minha obrigação. Infelizmente muitos não fazem. Mas isso não é o suficiente para a salvação.
Só existe uma forma de salvação, um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quer encontrar salvação, você pode distribuir 1 tonelada de alimento por dia. Você pode vender todos os seus bens e dar aos pobres. Você pode fazer um voto de pobreza e viver a vida mais humilde e ainda assim você irá para o inferno. Agora, se você buscar Jesus como seu caminho, único caminho, entregar a sua vida para Ele, aí sim você encontrará salvação. E junto com isso virá a vontade de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de fazer algo por alguém ou até mesmo por essa sociedade que está tão doente. Meus amados, não estou querendo dizer que é errado fazer o bem. Eu estou querendo dizer que assim como esse jovem que se julgava fazer tudo e para Jesus ele não estava fazendo nada, se Jesus não for o primeiro no seu coração, todos os seus atos são em vão. Você pode fazer a maior campanha da fraternidade do mundo, mas se o seu coração não estiver em Jesus, aquilo que você doou será bênção sim para quem recebe, mas para você não acrescentará nada. Porque do que adianta você fazer o bem, ajudar as pessoas e perder a sua salvação? É como a Bíblia diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos artistas ganham o mundo inteiro, ficam famosos, dão dinheiro, ajudam, montam ONGs, montam associações para ajudar países lá da África e quando morrerem vão direto para a sepultura? Sabe por quê? Porque só há uma forma de encontrar salvação, é em Jesus. Jesus é a própria salvação. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você é que esse jovem perdeu a oportunidade de guardar o maior mandamento, que era o amor a Deus acima de todas as coisas, porque ele estava diante do próprio Deus na pessoa de Jesus. Então eu quero te convidar neste programa a refletir sobre a sua vida e a perguntar para você mesmo se Jesus tem sido o primeiro na sua vida. Se você deixaria esse casamento errado por Jesus. Se você deixaria esse namoro errado por Jesus. Se você deixaria esse emprego onde você tem que mentir, tem que fazer coisas desonestas para agradar o seu patrão, se você deixaria isso por Jesus. Se você deixaria talvez, os atos que você tem praticado por Jesus. Se você deixaria as coisas ilícitas que você tem olhado na internet por Jesus. Se você deixaria as coisas erradas que você tem falado por Jesus. É isso que Jesus está te perguntando aqui neste programa. É se você deixaria aquilo que não agrada a Ele para fazer a vontade dEle, para que Ele seja o primeiro na sua vida. Eu quero te convidar a participar comigo dessa oração. Eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida aí na sua casa, para que Deus seja o primeiro na sua vida, no seu lar, porque do que adianta você ter uma casa rica, farta, e Jesus não fizer parte dela? O mais importante da sua vida é Jesus ser o primeiro, é Jesus ter um lugar na sua mesa, Jesus ter um lugar no seu emprego, na sua escola, na sua família. Então feche os seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar por você, para que Jesus seja o primeiro na sua vida, para que o primeiro na sua vida não seja o remédio que você toma, mas seja o Deus da cura. Para que o primeiro na sua vida não seja o seu melhor amigo, mas seja o Deus que é o único e verdadeiro amigo. Então feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Deus maravilhoso e eterno, Senhor, eu quero te apresentar, Pai, essas vidas que estão ali assistindo do outro lado da televisão esse programa, A Hora da Verdade. Muitos assistem, Pai, esse programa ali no presídio. Muitos assistem esse programa em vários bairros da cidade de Nanuque. Quantas pessoas de diversas religiões, ou até mesmo sem religião nenhuma, que tiram esse momento do almoço para poder ouvir um pouco da sua palavra. A tua Bíblia diz, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Senhor, eu quero ministrar a fé sobre essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra neste momento. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa entrar nesses lares que abriram agora a porta da sua casa para que esse programa estivesse entrando. Que o Senhor possa estar visitando cada coração, cada mulher aflita que tem orado e pedido ao Senhor uma solução para este casamento destruído. Eu quero ministrar na vida dela que o Senhor seja o primeiro, para que após isso, esse casamento seja restaurado. Desta mãe, Senhor, que tem clamado pelo filho perdido no mundo das drogas, eu quero pedir e ministrar que no coração dela o Senhor seja o primeiro,
para que a partir daí o Senhor liberte esse filho das drogas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá agora a esse jovem que tem batido em várias portas de emprego, desesperado, que na vida dele o Senhor seja o primeiro, para que a partir disso, Pai, seja aberto todas as portas. Senhor, visita cada lar. Essa senhora que agora toma tantos remédios para enfermidades e não tem visto solução. Visita, Pai, seja o Deus da cura na vida dela. E, Senhor, eu quero que o Senhor visite ali no presídio aqueles homens que estão ali angustiados, muitos esperam notícias, respostas de advogados. Eu quero que o Senhor seja o primeiro, para que ele entenda o projeto de salvação do Senhor, para que quando saia dali, seja um atalaia do Senhor, um pregador da Tua santa palavra. Pai, eu passo esse povo para os Teus cuidados e peço que o Senhor seja o primeiro também na minha vida, na vida de todos os membros da Igreja Evangélica Nova Vida e quem sabe, Senhor, na vida de todos os moradores da cidade de Nanuque. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amado, você que gostou desse programa, você que tem gostado do programa Hora da Verdade, esse programa que é dirigido pela Igreja Evangélica Nova Vida, eu quero te convidar a fazer parte da nossa igreja. Você que não congrega em nenhuma igreja evangélica, eu quero te convidar a fazer uma visita à Igreja Evangélica Nova Vida. Nós estamos localizados ali, próximo à Lagoa dos Namorados, naquela rua paralela, Rua Alves de Brito, próximo ali a Beto do Guincho, um pouquinho antes daquele ponto de apoio da São Geraldo, né? De frente àquele antigo Aras. Eu quero te convidar a você ir ali fazer uma visita. Nós temos culto às quarta-feiras, às 19h30. Temos o culto também à sexta-feira, 19h30, culto de libertação, culto de vitória. E temos o grande culto da vitória todos os domingos, às 19h30. Quero te convidar a fazer parte ali. Estamos sob a direção do bispo Robson Merri. Então queremos te convidar a estar conosco, somando ali na Igreja Evangélica Nova Vida. Também temos o culto pela manhã, que domingo de manhã, né? Às 9 da manhã temos a Escola Bíblica Dominical. Se você também tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus, te convido também a estar conosco domingo pela manhã. Você será muito bem recebido. Não se preocupe caso você não tenha como voltar, que nós te levaremos para casa se for necessário. Pode contar conosco, se precisar, venha somar conosco, porque a Igreja Nova Vida nós temos profetizado que a bandeira sobre nós é o amor. Então, muito obrigado pela sua audiência. Esteja conosco.